Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 ao 29, diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta à igreja de Tiatira, que nós iniciamos 2 semanas atrás, nós já vimos na primeira parte o bom, os elogios que Jesus teceu à igreja. Na semana passada nós vimos o ruim, os avisos e as broncas que Jesus tinha. Só para relembrar, tinha a ver com uma mulher chamada de Jezebel. Nós não sabemos por certo se esse era o nome literal dela. Eu acredito que não o seja. E que ela provavelmente era a esposa do pastor da igreja. Não podemos dizer isso com certeza, mas tudo indica que seria o caso, visto que o pastor tinha sob o poder dele, a igreja tinha sob o poder da igreja, principalmente do pastor, de não aturar, não aguentar, não permitir que aquilo acontecesse. Então tudo indica que é isso. E a palavra mulher, como nós vimos na semana passada, ela também significa, como no português de hoje, pode ser esposa. Entendeu? Alguém pode falar, isso aqui é minha mulher, a minha esposa. Aquela palavra mulher é a mesma coisa. Pode ser uma mulher genérica ou pode ser mulher de esposa de alguém. Mas enfim, esse era o problema. E essa mulher estava trazendo muitas falsas doutrinas terríveis para a igreja. E haviam adeptos, pessoas que estavam ouvindo. Mas a bronca principal era o fato que a igreja e o pastor estavam permitindo que isso acontecesse. Estavam aturando. E então Deus tinha isso contra a igreja. Mas era uma igreja boa, tinha muitas obras, as obras eram maiores do que as primeiras, ou seja, uma igreja em ascensão, uma igreja que estava indo bem. Mas vimos o bom, vimos o ruim, e hoje vamos terminar seguindo o formato, seguindo o padrão das demais cartas, em Apocalipse 2 e 3, nós vamos ver a solução ao problema, nós vamos ver as promessas que Jesus traz. Então, vamos para a solução. Olhe comigo no versículo 21 que nós lemos, diz assim: E dele tempo para que se arrependesse. Só isso no versículo 21, e dele tempo para que se arrependesse. A solução aqui, e nós acabamos de ler, não vou reler o versículo 21, de 2 e 3 de novo, mas dentro dessa solução nós temos 2 passos ou 2 partes muito importantes. A primeira parte se trata de arrependimento. A solução para esse problema era o arrependimento. E lembre-se, essas cartas aqui estão preservadas e escritas para toda a eternidade na palavra de Deus. Não é para a gente estar curiando apenas o que foi que a carta para Tiatira estava dizendo para a igreja de Tiatira. Não, isso aqui é para eu e para você, para as igrejas hoje, para crentes hoje. E que nós estamos fazendo nesse estudo das cartas e aplicando essas verdades que eram a uma igreja específica, física, real, literal, de um modo genérico a nós hoje, tá? Independente do tempo. Mas a solução aqui, parte da solução era o arrepender. A palavra arrepender-se é a palavra grega metanoel. A palavra metanoel é feita da preposição prefixo meta, que significa mudança ou transformação,
E não é o que significa, é um verbo, e significa entender, pensar, perceber, compreender. Ou seja, o arrepender significa mudar de pensamento, mudar de entendimento, mudar de raciocínio. Por que é tão importante o arrependimento? Por que é tão importante mudar a mente? Porque tudo que a gente faz começa aqui. Toda decisão que nós tomamos começa aqui. Tudo que sai, que nós fazemos, falamos, começa na mente. Então, se nós mudarmos a nossa mente, nós podemos efetivamente mudar o que falamos, o que fazemos, aonde andamos, com quem andamos, enfim, todas as demais áreas das nossas vidas podem ser transformadas, mudadas através de um arrependimento, uma mudança de como pensamos, raciocinamos, percebemos as coisas. E o mundo como um todo, ele não tem o conhecimento de Deus. O perdido não tem o conhecimento de Deus, não tem o conhecimento da salvação. Então o que o perdido tem que fazer? Ele precisa se arrepender. Ele precisa mudar de pensamento, de deixar de crer na religião, na igreja, no batismo, em Santa Ceia, nas boas obras, enfim, crer em alguma outra coisa e não Cristo, e deixar aquilo e mudar a sua mente e a sua percepção de que aquilo não salva. O que salva é o que Cristo fez na cruz, a sua morte e ressurreição para pagar o nosso pecado. Isso é arrependimento. E há muita confusão hoje em dia, que pessoas que acham, muitas vezes, com sinceridade, mas uma sinceridade equivocada, que para a salvação você precisa primeiro se arrepender de todos os seus pecados, deixar todos os seus pecados, parar de fazer isso, começar a fazer aquilo outro. O problema com isso é que se torna uma salvação por obras. E nós sabemos que a salvação não vem das obras. Então, arrependimento não é uma mudança de vida. Arrependimento é uma mudança de vida, mas que começa na mente. Não adianta você e eu deixar de fazer certas coisas mecanicamente, forçosamente, mas ainda está com o pensamento antigo. Por quê? Daqui a pouco você vai reverter, você vai mudar. Romanos capítulo 12 fala isso. E ser de transformados, né? Não ser de conformados ao mundo, mas ser de transformados. Então não adianta você simplesmente se conformar sem ter um entendimento. Transformados aonde? Na vossa mente. Nossa mente tem que ser transformada. E aí que entra arrependimento, metanoel, que é a mudança de mente. Mas o que precisava ali, a solução, é um arrependimento. O arrependimento verdadeiro, sim, ele vai gerar uma mudança efetiva e notável e perceptível na vida da gente. Vai. Mas isso não é arrependimento, isso é o fruto do arrependimento. Há uma grande diferença. Eu posso ver um pé de manga, mas eu não vou comer o pé de manga, eu quero comer a manga, não a árvore. Então, uma vida mudada é fruto de arrependimento com a mudança de percepção. E tudo que nós fazemos começa aqui. Tudo que nós falamos, que agimos, que decidimos, tudo começa na mente. Então tem que mudar a mente, tem que ter um arrependimento, começando aí. Mas note também, e dê-lhe tempo para se arrepender. Veja a paciência de Deus. Deus viu que estava errado, ele simplesmente não foi lá e trouxe as consequências que nós vamos ver daqui a pouco. Ele deu tempo. Deus, na sua paciência, ele dá tempo. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus estava esperando, e nada. Mudança, nada. O fruto do arrependimento, nada. Estavam continuando. Então, nunca devemos abusar a paciência de Deus. Deus é paciência, Deus é amor? É. Mas nunca abuse a paciência de Deus. É muito fácil abusar a paciência de Deus. E nunca devemos confundir a paciência de Deus com indiferença, ou pior ainda, com consentimento. Deus está esperando, Deus está sendo paciente, e de alguma forma, muitas vezes, nós chegamos à conclusão de que tudo bem, tranquilo. Deus não está achando ruim. Deus não está incomodado com isso. Deus está incomodado. Eu não sei o que é, mas Deus está incomodado. Ele está sendo paciente. Mas não confunda paciência com indiferença ou consentimento. Deus não está nos dando permissão para continuar no erro sendo paciente. A paciência de Deus, ela é benéfica
a nós apenas e tão somente se houver arrependimento. Deus é paciente, está esperando ver um arrependimento que vai gerar uma mudança, tá? Um arrependimento, uma mudança de mente que vai gerar uma mudança que é perceptível. Mas se não houver o arrependimento, a paciência de Deus não nos ajuda. Pelo contrário, nos complica porque nós acabamos cavando uma cova, um buraco mais fundo. Se eu estou fazendo algo de errado, se eu estou equivocado, estou pecando, estou andando no caminho errado, e Deus, na sua paciência, está guardando o meu arrependimento, mas eu não me arrependo, eu não mudo o meu pensamento, e eu continuo naquele caminho, eu continuo cavando aquele poço, o resultado da paciência de Deus é que eu vou afundar cada vez mais, eu vou me atolar cada vez mais. E Deus está esperando arrependimento para nos tirar. Mas se não houver arrependimento, aquela paciência, aquela espera de Deus estará complicando a nossa vida, não por culpa de Deus. Deus está esperando, está sendo paciente, nos dando chance após chance após chance. Mas deve haver arrependimento para que a paciência de Deus seja eficaz. E note como Deus, no versículo 21, Deus ele não é genérico, ele dá nome aos bois. E deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Ele não fala para se arrependesse dos seus pecados. Não. Deus ele é genérico. Não é genérico, ele é preciso. Fornicação é pecado? Mas ele não falou se arrependesse do pecado. Ele foi específico. Lembrando que nesse caso aqui, a fornicação tratado aqui na carta a Tiatira, muito, muito provavelmente, eu diria quase com certeza, não se refere a uma fornicação literal no sentido, digamos, clássico da coisa, que seria uma questão de alguma transgressão no âmbito sexual. Essa fornicação aqui no âmbito espiritual, como nós vimos na semana passada. Mas em todo caso, Deus ele é bem específico e nós devemos ser específicos. Quando confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, sim, mas nós não devemos confessar os pecados dizendo, Deus me perdoe que eu pequei. Não. Dê nome aos bois. A palavra confessar, no grego, é a palavra homologel. Homologel. É onde nós temos a palavra em português homologar. Quando você vai no Detran, você vai registrar o seu veículo, vai registrar o seu carro, você não coloca lá um carro. Não. Você coloca a marca, o modelo, o ano, quantas portas tem, a cor, quantos passageiros, tamanho do motor, a potência do motor, está tudo lá detalhado. Não é só carro, um veículo. Não, por quê? Quando você homologa alguma coisa, está tudo detalhado. Está tudo preciso. E é assim que devemos confessar, e é assim que Deus nos acusa e nos julga, e nos julgará. Não vamos chegar perante dele e falar, porque você pecou. Não. Vai ser específico, vai ser preciso. E nós temos que entender que nós também, ao confessarmos, tem que ser isso. Mas sem o arrependimento, a paciência de Deus vai nos complicar mais. E sem arrependimento, sempre vão vir as consequências. Sempre. O problema é que muitas vezes, enquanto Deus aguarda na sua paciência, enquanto Deus segura a sua mão de julgamento, enquanto Deus coloca um freio nas consequências, enquanto Ele espera, nós vamos achando que está tudo certo. E achamos que não vai ter consequência. Achamos que tudo não passa eu sou uma exceção. Obviamente, o salário do pecado é morte para os outros. Para mim, não. Eu sou especial. Não, você não é especial, eu não sou especial, ninguém é especial. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se não há arrependimento, as consequências vêm. Às vezes elas vêm aos poucos e aumentando, às vezes elas não vêm, e quando vem de uma vez só à vista. Mas elas sempre vêm. Aqui a gente vê no versículo 22, 23, algumas dessas consequências que ele falou que está aguardando, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. E não se arrependeu. Eis que a porei. Então ele falou, então vai vir. Eu a porei. O quê? Eis que a porei numa cama. Aqui não quer dizer que Deus vai fazer uma cama, colocar a pessoa e cantar um niná para dormir e descansar. Não é isso que está falando. Esse porém numa cama está falando que haverá enfermidade.
alguma forma de enfermidade, a porém numa cama. Aí depois fala, virá grande tribulação, logo em seguida. A porém numa cama, virá tribulação. Versículo 23, ferirei de morte a seus filhos. Está complicando. Cama, tribulação, morte. E ainda no 23, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui é a esperança. Ele vai dar o que? Morte e tribulação? De acordo com as nossas obras. Como estão as nossas obras? Como está o nosso arrependimento, se for necessário, e as devidas obras, frutos do arrependimento? Porque é a partir daí que nós vamos receber de Cristo ou o bem ou o mal. E Deus fala isso, inclusive, no livro do Apocalipse mais adiante, mas enfim. Mas lá em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então esse não erreis, quer dizer, não se engane. Não se engane, não erre. Não pense que não vai ser assim. Tudo. Então Jesus falou, darei a cada um a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora, tudo isso ele estava falando a quem? A igreja? Não. Ele estava falando, dirigindo essa questão das consequências, da necessidade de arrependimento, e que não estava vendo arrependimento, não era a igreja, mas a Jezebel e a sua trupe. Jezebel e os seus seguidores. E por incrível que pareça, parece que havia na igreja de Tiatira pessoas que estavam aceitando, aprendendo e emulando os ensinamentos dela. E o problema é que ninguém na igreja que estava de fora desse grupo estava tomando alguma atitude, nem o pastor, nem ninguém. E esse era o problema. Mas Deus falou, se esse grupo aqui, Jezebel e companhia, se não se arrependerem e não estão, então eu vou colocá-los numa cama de doença, grande tribulação, ferirei com morte as consequências de abusar da paciência de Deus. E isso tudo serve também, além de trazer, e sempre é o caso, além de trazer um tratamento disciplinar para a pessoa em questão, ele é didático também para as outras pessoas da igreja e para as outras igrejas também. Olha o que fala o versículo 23. E todas as igrejas, note, as demais igrejas locais que conheciam e sabiam de Tiatira, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então ele falou, eu vou trazer isso. Eles não se arrependeram, eu vou colocar numa cama, vou trazer grande tribulação, vou trazer morte, e as igrejas vão saber que fui eu. E as igrejas vão temer. Então era algo didático. Deus pode usar você como um exemplo, não um bom exemplo, mas olha o exemplo, essa pessoa aqui fez isso, eu tive paciência, eu esperei, não mudou, não se arrependeu, não teve mudança nenhuma, pum. Tá vendo? Exemplar, fazer exemplo. Provérbios 21, 11. Quando o escarnecedor é castigado, veja bem, escarnecedor é alguém que é um tolo, mas um tolo premium, um tolo em esteroides, um tolo levado ao extremo. Tá? Tem o simples, tem o tolo e tem o escarnecedor. Essa é a escala. Então, quando o escarnecedor é castigado, o simples, o escarnecedor está aqui, o simples está aqui. Tá? O simples não é mau, o simples não tem conhecimento. Tá? Tem o tolo e o escarnecedor. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. De simples, ele agora é sábio. Por quê? Porque aprendeu com o exemplo do castigo, da consequência do escarnecedor. Então Deus, quando traz a consequência, quando traz o juízo, quando traz o castigo, serve de exemplo didático para que o simples não é tolo, o simples não vai contra a sabedoria, o simples não tem sabedoria, ele erra por ignorância, ele erra por não saber. Já o tolo não, o tolo sabe, mas escolhe não fazer. É bem diferente do simples, que faz por não saber. Mas quando o simples vê o escarnecedor ser castigado, ele se torna sábio.
se torna sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Tá? Mas aí, falando sobre o sábio, que fica mais sábio ainda. Provérbios 19, 25. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Então aqui, repreende ao entendido. O entendido é alguém que é sábio. Só que, mesmo sábio, as pessoas, às vezes, deslizam, cometem erros. Então, quando o entendido é repreendido, ele aprenderá conhecimento. Tá? Então, mas aqui fala que quando o escarnecedor é açoitado, o simples tomará aviso. Então, é didático para tornar o simples sábio e é didático para tornar o simples avisado. Veja só o que aconteceu com o escarnecedor. Ele foi castigado, ele foi açoitado. Você está avisado. De avisado, ele pode aprender e se tornar sábio. Com o quê? Com os açoites e os castigos dos escarnecedores. É o caso aqui em Tiatira. Deus falou, eu estou tendo paciência, eu estou esperando, não estão mudando, não estão se arrependendo, então eu vou colocá-la numa cama, vou trazer grande tribulação e vou trazer morte. Isso vai avisar e vai ensinar as pessoas a sabedoria. E vão ser, pelo menos, avisadas. Então, essa é a primeira parte da solução. É o arrependimento. E Deus, na sua paciência, vai aguardar o nosso arrependimento, mas quando isso não acontece, as consequências sempre vêm e vão ser didáticas. Vão ser para aprender. A segunda parte da solução vem no sentido de uma inflexibilidade. Uma inflexibilidade. Olha comigo no versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, essa palavra, o que tendes, retende, essa palavra retende, ela literalmente quer dizer segurar firme, ou ser inabalável. É segurar e não soltar, é prender, é não deixar cair. E a quem Deus está dizendo isso? A gente viu que a questão do arrependimento, ele estava falando a Jezebel e a sua turma, tá? Aquele grupo. Mas a quem ele está falando isso? Esse reter, está falando de se reter, essa inflexibilidade a esse grupo? Não, esse grupo aqui tinha que se arrepender, tinha que mudar o modo de pensar e mudar o modo de agir. Já esse outro grupo aqui, está falando para ele reter, ou seja, não deixem de pensar assim e não deixem de agir como estão agindo. Como? Com as suas boas obras, que as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Então havia um grupo lá, o outro grupo, eles estavam com a doutrina certa, o pensamento certo, estavam fazendo cada vez mais. A esse grupo que Jesus falou, retende o que tem. O que tem, retende até que eu tenha. Segura firme. Não mude, seja inflexível, não deixe, não mude, guarde, fique assim. E aqui ele falou isso, versículo 24, que é logo antes, fala: a todos quantos não têm esta doutrina. A todos que não têm esta doutrina. Que doutrina é essa que não é para ter? A gente lê no próprio versículo. Mas eu digo a vós e aos restantes do que estão em Tiatira, ou seja, ele fala ao grupo de Jezebel e a sua turma, aí agora ele fala, mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, ou seja, agora é o outro grupo, não é o grupo de Jezebel, é o outro grupo, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ele falou, a vocês eu não vou dizer mais nada, não vou impor mais nada, não vou dizer mais nada, simplesmente isso, retendes. Essa é a única carga, a única ordem, o único mandamento que eu vou lhe dar, o único conselho que eu vou lhe dar, retendes. Seja inflexível, não mude. Não mude a doutrina, não mude as obras, não mude o jeito de pensar. Não mudes. Agora, note que interessante que fala assim, que não tem essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. O que será que quer dizer isso, as profundezas de Satanás? Eu pessoalmente creio que se refere a certas verdades secretas,
especial para a turminha da Jezebel. Eles têm uma revelação especial. Há um conhecimento profundo que ninguém mais tem, só eles. Eu sei que conhecimento profundo é esse. É de Satanás, as profundezas de Satanás. Certos mistérios e coisas que pertencem a Satanás, mas que muitas vezes é tido como algo, como sendo de Deus. Eu vou dar um exemplo. Tem muita coisa em certas igrejas evangélicas neopentecostais, onde você tem transes, sonhos, revelações, você tem visões. Que tal essa? Eu fui ao inferno, e no inferno eu vi. Pense em profundezas de Satanás. Tem muita igreja que fala, com esse fulano, que ele foi até foi para o inferno, e lá ele viu isso, viu aquilo, e Jesus ensinou isso. Minha gente, quem levou você para o inferno é o diabo, não é Jesus, não. Paulo foi arrebatado ao 7º céu, indo na direção oposta. Não, eu fui no inferno, eu vi isso, vi aquilo. Por favor, profundezas de Satanás, não. Eu creio que esse tipo de coisa aqui, que ele está se referindo, quem não tem essa doutrina. Então tinha um grupo que estava todo bagunçado nisso tudo, e todo mundo, pelo jeito, estava indiferente, deixando. E Jesus falou, vocês que não estão misturados nisso, retendes o que tem até que eu venha. Seja inflexível, não caia na conversa, continuem. Vocês arrependam-se, meia volta, mudem. Vocês aqui, de boa, continuem, prossigam, sejam inflexíveis, intransigentes. Tá? Então, ou seja, é a doutrina verdadeira da Bíblia que deve ser retida. E Jesus falou a mesma coisa à igreja de Sardes, que é a igreja que nós vamos ver, eu creio, na semana que vem. A igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3:11, ele falou assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarda o que tens. Ele falou, é o que ele falou, em outras palavras, o que ele falou para a igreja de Tiatira. Guarda o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. O que é isso? Vou falar mais semana que vem, mas isso está falando sobre o galardão, para não perder galardão. Então, eram pessoas salvas, mas que iam perder galardão. Por quê? Não estavam guardando, não estavam sendo inflexíveis com o que eles tinham, que Deus passou para eles. Mas isso é para a semana que vem. Ele também fala essa questão de reter firme no começo do livro do Apocalipse, no versículo 3 do capítulo 1, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. É para guardar. Manter em memória. Tá? Porque o tempo está próximo. Então, devemos ser inflexíveis quanto à doutrina e quanto às obras que seguem a doutrina. Obras boas, obras corretas que seguem a correta doutrina, que é fruto do arrependimento. Muito bem, rapidamente agora vamos para a última parte da carta que trata das promessas, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim, mais uma vez, guardar até o fim, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente vê aqui no versículo 29, como as demais cartas às outras igrejas, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, é uma forma, e Jesus usou essa expressão em outros lugares também, mas ele fala, basicamente é isso, escute. Escute, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá, qual o prêmio desta promessa? Nós já vimos que não se trata, em nenhuma das promessas, salvação. Porque salvação não é um prêmio. Salvação não é um prêmio. Salvação é um dom gratuito. Prêmio é algo que você faz como resultado, que você recebe como resultado do que você fez. Tá? Você ganhou uma corrida, recebe um prêmio. Você escreveu um livro que vendeu muitas cópias, recebe um prêmio. Um prêmio é algo que tem que ter mérito. Você tem que ter feito algo. Salvação não é por mérito, é pela graça. Então, jamais vai ser salvação. Mas aqui fala do que se trata aqui sobre esse vencer. Né? Para começar, o termo vencer também é algo meritoso. Você vencer a corrida, você tem que chegar em primeiro lugar, o segundo ou terceiro.
Tá? Então não é salvação. Mas aqui, o que seria se vencer? Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Note que interessante, a gente acabou de falar sobre os dois grupos. Um grupo estava envolvido no que não deveria, deveriam se arrepender, né, e deixar aquelas obras. E outro grupo aqui retém o que tem, ou seja, continue nesse pensamento, nessa doutrina, nessas obras. Aí aqui ele fala, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. O que seria isso? Isso seria você manter a doutrina e as obras provenientes da doutrina. Porque pouco adianta a doutrina se você não vai colocá-las em prática. Pouco adianta saber da bênção, do comando de ser generoso e amar e ser liberal para com as coisas, mas não ser generoso ou liberal. Eu sei, mas não faço. Isso é o tolo, ele sabe, mas não faz. Então, doutrina sem ação é tolice, é coisa de escarnecedor. Eu sei, mas não faço. Então, quando a gente sabe e faz, aí é guardar as obras. É justamente isso que está falando. Tá? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Por que até o fim? Tem muita gente que serve a Deus por um tempo. Aí para. Deixa. Muda. O importante é guardar até o fim. E mais uma vez, aqui não está falando sobre salvação. Está falando sobre galardão, que é justamente prêmio. Galardão é um prêmio. Galardão é vencer. Galardão é por mérito. Galardão não é de graça. Tem muita gente, muitas igrejas que confundem. Eles acham que a salvação eu tenho que merecer e o galardão é de graça. Que loucura é essa? Gramaticamente não faz sentido, espiritualmente não faz sentido, e você não encontra isso na Bíblia. Claro, quando você pega alguns versículos e você lê ele vindo de uma perspectiva errada, equivocada, você vai se bananar todo, como aqui. Ó, tá vendo? Tá dizendo aqui, ó, ao que guardar até o fim e manter suas obras. Só que aqui o contexto não é salvação. Então, mais uma vez, um texto fora de contexto é pretexto para falsa doutrina. Então, aqui está falando sobre galardão. Tá? Então, a promessa aqui que a gente vê é dupla. No versículo 24 se refere ao presente, a esta vida, e o versículo 26 se refere ao porvir. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então, isso é uma bênção. Por quê? Eles não têm outra carga, não têm outro comando, não tem mais nada. Ou seja, fique do jeito que está. Mantenha a coisa do jeito que está. Não mude nada, seja inflexível, continue. E no versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, aquilo que acabei de falar no versículo 24, não mude nada, continue como está, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso quer dizer o quê, pastor? Eu vou ser presidente da ONU, é isso? Você presidente de uma nação, é isso? Não. Isso aqui deixa abundantemente claro, se ainda precisasse que fosse, que não se trata de salvação, e se trata de galardão no futuro. Quem é que vai ter poder sobre as nações? No milênio, que é um período de 1000 anos, o próximo evento no calendário profético de Deus é o arrebatamento. Pode acontecer a qualquer momento. Assim que acontecer, vamos passar 7 anos em que a Terra vai passar pela tribulação, grande tribulação. E veja bem uma coisa interessante aqui, vou sair um pouquinho do tema. O mundo não está uma loucura, cruel, sem amor, frio, sanguinolento, perverso. Entenda isso. Hoje, o Espírito Santo está retendo, está segurando, está moderando a situação. Não está permitindo Satanás e suas hostes ter curso livre e carta branca. Deus está segurando as rédeas. Quando acontecer o arrebatamento, sabe o que vai acontecer com as rédeas? Deus vai fazer assim, ó. Aí sim, o mundo vai ver o que é depravação, crueldade. O mundo já está depravado, cruel, sanguinolento, violento ao extremo. Mas isso não é nada. Porque o Espírito Santo ainda retém, ainda controla, ainda segura.
Mas quando houver arrebatamento, ele vai soltar tudo. Aí o mundo vai conhecer uma época. A Bíblia fala que nunca antes foi vivida na terra. Bom, 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus vai voltar. Junto com ele, todos os salvos, os que estavam mortos e foram ressuscitados e transformados no arrebatamento, os que estavam vivos vão ser transformados, levados, ou seja, toda a crentada, desde Adão, vai tudo ser arrebatada. Ele vai voltar, Jesus vai voltar com todos os crentes para a terra. Eu estou só dando a versão bem rápida. E vai governar durante 1000 anos, é o milênio. Nesses 1000 anos, na terra haverá nações, cidades, haverá pessoas que sobreviveram à grande tribulação e adentraram o milênio. Eles vão ter filhos e vão se casar e vão se multiplicar. E essas pessoas terão que ser salvas. Não vão nascer salvas, vão nascer como eu e você, carne e osso, como nós. Só que a diferença é que Jesus Cristo estará reinando. Ele será o rei da terra. O seu trono será em Jerusalém, aqui na terra. As pessoas vão ver Jesus. Hoje a gente vê pela fé. No milênio, as pessoas vão ver Jesus. Aquilo ali, ó, é Jesus, olha. No trono é Jesus. E haverá uma outra categoria de habitantes nesse milênio. Sabe quem serão? Nós, os crentes. Só que em corpos glorificados. E nós, então, teremos, de acordo com o galardão que recebemos, teremos posição e trabalho nesse reino. Agora voltamos para cá. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem for fiel em servir a Cristo, terá uma posição mais elevada no reino milenar. Agora entenda, haverá milhões, talvez bilhões de pessoas regeneradas. E vai ter todo mundo crescendo durante 1000 anos a ser governado e corrigido com Cristo. Cristo vai ser o rei, mas vai ter todo um aparato de governo. E haverá governantes e prefeitos, enfim. Haverá todo um estado. Por exemplo, note aqui que interessante. E com vara de ferro os regerá. Está vendo aqui no versículo 27? Versículo 26. Guardar até o fim. Eu lhes darei poder sobre as nações e com vara de ferro os regerá. O que quer dizer com vara de ferro? Fala que Jesus vai reger com vara de ferro. Quer dizer o quê? Durante o milênio, quem sair fora de linha, vara de ferro. Por quê? Porque aqui é muito é dado, muito será cobrado. Mas o que eles vão ter? O que eles vão ter? Eles vão ter Jesus Cristo em pessoa, glorificado, sentado no trono de Israel, que eles podem ir lá e ver. O que eles vão ver? Eles vão ver a cobra e a serpente brincando ao lado da criança. Eles vão ver o cordeiro e o leão brincando juntos. Eles vão ver um mundo onde não tem doença, onde não tem injustiça, um mundo onde não tem poluição, um mundo que é perfeito, um mundo que tem paz. Isso que eles vão ver. Aqui muito é dado, muito será cobrado. E quem se rebelar dentro destas circunstâncias, no reino milenar, vai ser regido com uma vara de ferro. Por quê? Porque muito é dado, muito será cobrado. Quem aqui coloca a sua criancinha para brincar ao lado de uma cobra venenosa? No milênio não vai ter isso. No milênio eles vão pegar as armas e vão transformá-las em implementos agrícolas. Vai ter fartura, vai ter paz, vai ter segurança. E um dos motivos é que vai ter uma força, uma espécie de força policial, com certeza composta pelos crentes ressurretos, glorificados, que vão corrigir, fazer parte do governo de Jesus. E nós teremos poderes que não vão ser limitados ao nosso corpo que temos hoje. Então não tem dessa de, não fui eu, seu guarda. Chama o juiz. É porque o guarda bateu em... O guarda olhou feio para mim. Olhou feio para você, foi... Tome. Vara de ferro, não vai ter conversa. Não vai ter, porque eu não fiz isso. Fez sim. Por quê? Haverá toda uma hoste e nós faremos parte. Uns vão ser, aí vai ter as várias divisões, vai ter
eu não sei, eu não vou dizer que a Bíblia não fala sobre isso, mas vai ter a hierarquia policial, hierarquia governamental, enfim, vai ter todo um aparato do reino. E quem vai preencher esses cargos somos nós. E o cargo que a gente preencher vai ser condizente com o galardão, que é condizente de como vivemos nessa vida. Então aquele crente que foi rebelde, não quis saber de Deus, não fez nada, vai para o céu, vai para o céu. Por 7 anos vai para o céu, vai ter o tribunal de Cristo, vai ter as bodas, ele vai voltar para a terra, ele vai passar 1000 anos aqui na terra, regendo com Cristo, e aí nós vamos ver a posição que ele vai ter. Eita, pastor, acho que eu vou ser, do jeito que eu sou, acho que eu vou ser, na polícia, eu vou ser o soldado mais raso, diz o Herbert. Não, você vai ser o cacetete do soldado mais raso. Você vai ser a bota do soldado mais raso. Estou brincando, mas... Entendeu? Aí a nossa posição vai ser condizente com como nós vivemos nossa vida. E aqui é isso que está se referindo aqui Jesus. Quando fala sobre reger com cetro de ferro, ter poder sobre as nações. A gente vê que tudo isso não tem nada a ver com salvação. É tudo a ver com galardão no reino milenar. Aí depois do reino milenar, final do livro do Apocalipse, aí esse mundo vai ser desfeito, Satanás que está no inferno vai ser solto, porque a Bíblia não fala, ele vai ser solto e vai conseguir levantar uma rebelião dentre os habitantes da terra contra Jesus, e aí vai ser o fim. Satanás vai ser lançado no lago de fogo, essa terra vai ser destruída com fogo e enxofre, e dos céus vai descer um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém, e ali será o nosso lar celestial eterno. E também a nossa posição em morada vai ser determinada na nova Jerusalém, nova terra, dependendo da nossa vida aqui, nessa vida. Então é muito importante eu e você vivermos de tal modo que sejamos dignos. Porque existe toda uma eternidade. Tem 1000 anos, depois tem uma eternidade, e a nossa posição e condição vai toda ser condizente a como vivemos essa vida. Então que a gente viva 100 anos. A gente faz o que a gente quer, vive do jeito que quer, não tem tempo para Deus. Gente, o que é 100 anos? Comparado com 1000. O que é 1000 anos comparado com toda uma eternidade? E a gente troca tudo isso por uns míseros anos aqui nessa vida. Com sorte a gente tem 70, 80, 90, 100. Com sorte. Tem gente que nem chega a isso. Por que investir tanto, viver tanto para as coisas daqui, quando existe toda uma eternidade? Sabe o que causa isso? Falta de entendimento. Nós temos que se arrepender, entender que essa vida é passageira. Essa vida é para nos preparar para uma eternidade. 1000 anos na terra, corrigindo com Cristo, e uma eternidade na nova terra. Eternidade. E a nossa posição lá vai depender de como vivemos aqui. Por isso que os nossos irmãos mártires de outrora iam para o Coliseu ser devorado por animais selvagens numa boa. Iam cantando. Porque sabiam. Isso aqui não é nada. Nós não. A gente não quer nem... Ai, não vai dar para ir para o culto hoje porque eu quebrei minha unha. Ai, é porque não... Ninguém está mandando você entrar num coliseu cheio de leão faminto, não, gente. Tipo, besteira, gente. Jesus é paciente. E ele espera. Mas chega uma hora que, ó, o cetro de ferro, a vara de ferro cai. Só estou avisando. Certo? Outra coisa interessante aqui em relação à recompensa, no versículo 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. É outra promessa, é outro prêmio. No versículo 28, a estrela da manhã. Isso ocorre só 2 vezes na Bíblia, e ambas as vezes se refere a Cristo. Uma é aqui, a estrela da manhã, no versículo 28, e a outra em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente, o quê? Estrela da manhã.
Quem é a estrela da manhã? Jesus. Eu sou a estrela da manhã. Então, quando Jesus falou no versículo 28 que ele ia dar a estrela da manhã, ele está dizendo, eu vou lhes dar, quem for fiel, uma comunhão sem igual. Eu vou me dar. É triste, mas a maioria dos crentes não conhecem o que é ter comunhão íntima, pessoal, com Cristo. Não conhecem. Nossos antepassados que iam para o Coliseu ser devorados por feras famintas, eles tinham comunhão com Cristo. Eles tinham comunhão com a estrela da manhã. Eles diziam, besteira. Eu não entendo, mas essa era o resultado. Eles iam cantando. E o seu testemunho comoviam. E muitas vezes pessoas eram convertidas, ou pelo menos ficavam mais sensíveis ao evangelho a ver. Porque geralmente a pessoa era arrastada, amarrada para o meio para ser devorado. Lamentando, gritando, chorando, apavorado. Esses cristãos não, eles iam numa boa. Cantando, louvando Deus. E a qualquer momento, diga não, renuncie a Cristo que você sai daí. Renuncio nada. Eu não vou negar o meu Salvador. Pode soltar as férias. Aí hoje em dia a gente, ainda não. Posso não fazer isso, posso não fazer aquilo. Não, eu não gosto disso. É porque eu não concordo. Sabe o que Deus acha do que eu e você achamos, do que a gente concorda ou não? Basicamente isso. Grande batata, grande coisa. Grande uau. Isso que é importante. A palavra de Deus, a verdade, o que Deus fala é importante. Não o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso. Mas é assim a coisa. Então, esse prêmio da estrela da manhã se refere à comunhão com Cristo, uma posição junto a Cristo, comunhão com Ele. Isso vai refletir, é uma reflexão das nossas boas obras. Resumindo essa noite, que maravilha, pastor, minhas palavras favoritas das mensagens para resumir. Vamos agora resumir olhando as três partes. O problema é que havia uma mulher, provavelmente a esposa do pastor, espalhando doutrina errada. Criou-se um grupo que a seguia, aprendia, emulava os ensinos dela. A igreja como um todo, inclusive o pastor, não estava lidando com aquilo. E essa foi a bronca que Deus deu. Apesar de ser uma igreja, como nós já vimos, uma igreja exemplar em muitas coisas, mas nisso estava falhando. Então, quando for necessário o pastor ou a igreja remover alguém, não da igreja, tá? Você não vê isso na Bíblia, remover alguém da igreja, mas remover alguém de uma posição. Quando se faz necessário tirar alguém de uma posição que aquela pessoa tem, nós temos que entender que, ou até chamar a atenção de alguém, dar uma bronca em alguém, puxar o ouvido de alguém. Hoje, na cultura que vivemos, todo mundo corre para quem leva bronca. Um bandido levou uns tabletes ali. Coitado do bandido. Mas peraí, o que o bandido fez? Ele matou, roubou, estrupou. Mas coitadinho, um tapa. Um tapa, minha gente. Um tapa, coitado, não é justo. Olha o que ele fez. Ninguém está vendo o que ele fez, porque todo mundo só está vendo o tapa que ele levou. Então, muitas vezes, na cultura que vivemos, todo mundo corre para o coitadinho. Eu vou dar um exemplo aqui. O Manuel, alguns anos atrás, estava estacionando o carro dele num local ali no tabuleiro, ali, uma loja de bicicleta, que estava consertando a bicicleta dele. Estava correto, estava estacionando, veio um cidadão numa mobilete, ele, uma mulher e uma criança, tudo sem capacete, para começar. O cara não tinha habilitação, o cara veio do nada e bateu no carro do Emanuel, bateu e caiu. Aí caiu ele, caiu a moça e caiu a criança, o bebezinho no chão, estirado lá. Junto à multidão, quase lixam o irmão Emanuel. O rapaz da loja que conhecia falou, entra aqui. Botou ele para dentro, lá para os fundos, porque senão lixar ele. A confusão, uma vuvuvu que teve. A polícia estava passando, parou. Tu acredita que o guarda falou para o Manuel, rapaz, dá um dinheiro para ele. Eu vou dar dinheiro para ele? Ele amassou o meu carro. Não, dá, coitado, só que... Gente, o cara está todo errado, sem habilitação.
com 3 pessoas numa moto, uma criança, tudo sem capacete. Ele fez a manobra errada, ele bateu no carro do Emanuel. De alguma forma, ele tinha que ser compensado. E todo mundo queria pegar o Emanuel. Até hoje ele não passa mais naquela área ali, não. Olha o absurdo que chegou a coisa. Todo mundo só vê, o coitadinho, um cara no meio da rua. Coitadinho? Se a criança tivesse batido a cabeça e morrido, a culpa era de quem? Do Emanuel? Como se o Emanuel bateu neles. Ou... Não, ele estava estacionando o carro, ele que veio e bateu e caiu. Então, muitas vezes, todo mundo corre para o coitadinho, para a vítima. Quando, na realidade, a vítima não é vítima coisa nenhuma. Mas muitas vezes se faz necessário a igreja, o pastor, tratar, talvez retirar alguém de uma posição, chamar atenção, enfim. E a gente tem que entender que isso era o que não estava acontecendo aqui em Tiatira. Essa tal de Jezebel estava pintando e bordando e estava sendo aturada, estava sendo permitida fazer isso. Jesus falou, isso eu tenho contra ti. Que vocês estão permitindo, você permite que essa mulher faça isso. No caso, era uma mulher, mas não vem ao caso. Então, muitas vezes se faz necessário. Estou dizendo que o que vai acontecer agora, eu tenho uma lista aqui, não é isso. Eu estou só ensinando o que está no texto, na sequência, no tema. Tá? É que se faz necessário. E é de fato um ato de amor àquela pessoa. Não é vingança, castigo, é um ato de amor. Porque você está poupando-a de uma consequência maior. No caso em Tiatira, chegou ao ponto que Jesus falou, olha, botar numa cama, vou trazer grande tribulação e morte. Por quê? Porque estava sendo deixada, permitida fazer aquilo. Então é melhor fazer o quê? Chega, acabou, não faz mais. De fato, era ajudando a igreja e ajudando a pessoa em questão. Jesus não tem prazer nenhum em colocar ninguém numa cama, trazer grande tribulação, trazer morte. Ele não tem prazer em fazer isso. Ele faz porque se faz necessário. E se a igreja e o pastor tivessem feito, no caso aqui em Tiatira, tivessem feito e não permitido aquilo, não teria chegado a esse ponto. Por isso que eu digo, quando uma igreja precisa tomar uma atitude, nós temos que entender que é para o bem não só da igreja, mas daquela pessoa que está causando o problema também. E se a igreja não faz, como nós vemos, Jesus dá um jeito. E você não quer quando Jesus dá jeito, é melhor a gente dar o jeito